pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Mel e nesse vídeo eu vou pintar com giz pastel oleoso pela primeira vez. Então, pra quem não sabe o que é giz pastel oleoso, é basicamente isso daqui. É como se fosse um giz aqui com uma textura um pouco mais pastosa e ele é mais ou menos assim, ó. Deixa eu tirar uma aqui pra mostrar pra vocês. Eles são desse jeito, pequenininhos, e os que eu tô usando são os da Pentel, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos lá fazer o desenho. Bom, bora lá. Primeiro eu queria fazer só uma cabecinha, assim, a metade, bem metade mesmo de um corpo, só pra poder testar os giz pastéis, né? E aí eu fiz só até o ombro. Porque, né, só um teste. Então eu passei um nanquim e agora vamos pintar para ver como é que ela se comporta na folha de papel. Então já fui testando aí o bege mesmo. E sim, é um material muito difícil, porém bom de pintar também. Eu acho que ele não serve muito para fazer detalhes pequenos, então eu acho que eu devia ter feito esse desenho e o próximo desenho um pouco maiores, para dar para fazer detalhes como o olho, porque o nanquim ele não funciona muito bem, sabe? Eu descobri que o nanquim ele não funciona muito bem por cima do giz pastel, então o desenho não deu muito certo, mas vamos lá para esse desenho. E o personagem que eu fiz nesse desenho é uma chamada Mabel, de Gravity Falls. Eu amo esse desenho, é um dos meus favoritos. Porque ele é cheio de mistérios, assim. E mesmo quando a série acaba, ainda ficam mais alguns mistérios, assim, no ar. E tem alguns que só são resolvidos em gibis. E eu planejo comprar esses gibis. Principalmente o Diário do Bill, que é um dos personagens. Ele é um triângulo malvadão. E eu amo essa série. Ela é muito legal, muito engraçada. E, gente, me perdoem por minha cabeça ter ficado aparecendo muito aí nesse vídeo. Eu prometo que no próximo não vai estar desse jeito, tá? Me desculpem mesmo. Eu não tava vendo que na gravação tava ficando desse jeito, mas eu prometo que no próximo vídeo isso vai estar resolvido, tá? Desculpem. Mas enfim, você já votou lá na enquete do canal? Eu fiz uma enquete para vocês poderem decidir um desenho meu. Então, se você quiser votar aí, né, nessas enquetes que eu fiz, para vocês poderem decidir o que eu vou fazer no desenho. Inclusive, eu acho que esse vai ser o próximo vídeo. E se você quiser votar nessa enquete, é só você clicar no íconezinho do meu canal e em posts. E lá vão estar todas as enquetes para você poder votar e escolher o seu favorito dali, que eu vou transformar os mais votados em um desenho. Indo falar um pouco sobre o desenho, eu não pretendia fazer a Mabel criança, na verdade eu queria fazer ela um pouco mais crescidinha, porém usando a roupa clássica de sempre. Só que também eu quis colocar botas nela, porque assim ia ficar só meio, eu achei que ficaria meio estranho, porque pra quem não sabe a Mabel usa um sapatinho, tipo uma sapatilha e uma meia, aí eu achei que ficaria um pouquinho estranho só a meia, então eu coloquei uma bota ali. E também pra ficar diferente, já que essa é uma Mabel um pouquinho mais crescidinha, né? E como vocês já devem ter notado, eu tô começando a usar umas figurinhas minhas que eu tinha feito em um vídeo. Se você não viu ele, o link vai estar na descrição. E eu tava esquecendo de colocar eles no vídeo e como hoje, na hora de edição, finalmente lembrei, tá aí, eu tô usando eles. Mas então, vamos apagar tudinho pra hora da pintura. E eu confesso que eu tava com um pouco de medo de estragar o desenho, eu sei lá o que, porque é a minha primeira vez pintando com giz pastel oleoso e ele parece... E realmente é um pouco difícil de controlar ele. Então eu tava com um pouquinho de medo do que poderia sair, principalmente porque eu descobri que não dava pra colocar o nanguinho por cima, porque ficava meio falhando. Mas eu acho que no final vai dar tudo certo. Então se você quer ver se o desenho ficou bom ou não, fica até o final para você acompanhar o processo.
e também pra gente ficar aqui, né, batendo um papo. Mas, interrompendo aqui um pouco, você já deixou o seu like, já se inscreveu no canal e já compartilhou esse vídeo com outros amigos seus? Se você não fez isso agora, eu quero que você vá e faça tudo isso agora, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo vídeos aqui pra vocês no canal. Isso me ajuda a crescer mais e mais. Então, se vocês fizerem isso pra mim, eu vou ficar muito feliz, gente. Então, se você já fez isso, eu agradeço muito, tá bom? Enfim, voltando pro desenho, eu tinha pensado em colocar o vermelho pra fazer meio que um blushzinho na bochecha dela, só que ficou meio ruim. Indo pro olho, todo mundo sabe que a cor do olho deles não tem bem uma cor, é preto. De todos os personagens, eu acho que o olho deles é preto, então o olho dela vai ser preto mesmo. Ah, e gente, se vocês tiverem alguma ideia de vídeo aqui pro canal que vocês queriam que eu trouxesse, vocês podem deixar aí nos comentários que eu leio todos, tá bom? E se eu ver que eu consigo fazer essa ideia, eu com certeza vou trazer aqui pro canal em algum vídeo, tá bom? E no final, ou talvez na descrição, eu vou colocar os créditos, eu vou dizer que foi tal pessoa que deu essa ideia, por exemplo. Aí, Tete Art, eu sei que você me segue, tá bom? Muito obrigada. Então, voltando. Aí a Tete Art pediu pra eu fazer um vídeo desenhando, sei lá, personagens de uma série que eu gosto. Daí eu vou lá, vejo que eu consigo fazer esse vídeo. Daí eu faço, aí no final eu falo qual foi o inscrito que deu essa ideia. Ou eu coloco na descrição, entenderam? E se vocês quiserem que eu faça um desenho de um tal personagem, vocês também podem deixar aí o personagem que vocês quiserem que eu desenhasse. Porque, assim, apesar de existir muitos personagens no mundo, na hora de fazer o desenho, eu fico um pouco indecisa de o que é o desenho, entenderam? Então, se vocês também quiserem que eu desenhe algum personagem, assim, pra algum vídeo meu, podem deixar aí na descrição, tá bom? Eu também vou ler tudo e vai me ajudar muito também. Mas enfim, aí eu tava pintando a blusinha da Mabel de vermelho porque não tinha o tom exato do rosa da roupa dela, então essa foi a cor mais próxima que eu achei. E falando sobre o cabelo, que eu não comentei sobre ele foi bem difícil de fazer porque ele é bem grande, né? E esses dias eu achei que acabava um pouquinho rápido, mas também nem tanto, sabe? É mediano. Não acaba nem tão rápido e nem tão devagar. Aí eu tava com medo, gente, eu vou acabar com todo o meu giz nesse cabelo. Mas isso não aconteceu, tá bom? E tá longe disso. Eu sou um pouquinho dramática às vezes, mas tudo bem. E aí eu tava desenhando a Mabel sem nenhuma referência. E sabem essa estrela que representa ela? Então, eu pintei nas cores que eu achava que fosse, entendeu? Porque eu tava sem referência nenhuma. Então, se eu coloquei as cores erradas, me desculpem. Porque, se eu não me engano, a ordem é primeiro um roxinho, um lilás, depois um amarelo e depois um azul. Eu acabei de ver uma referência, na verdade o azul é verde. Mas tudo bem, são cores próximas, né? Então, eu sei que o sapatinho da Mabel é preto, mas a bota eu quis pintar de marrom mesmo, a cor bem clássica de bota mesmo. E também acho que todas as botas são dessa cor, né? Enfim, eu pintei de marrom mesmo porque uma bota preta, assim, nesse estilo que a Mabel tá vestindo, eu acho que ficaria um pouquinho estranho. Então, eu deixei marrom mesmo. Bom, e aqui está o lindíssimo momento que eu percebi que não tinha como usar o nanquim. Em cima disso, giz pastel oleoso, eu tava um pouquinho desesperada porque eu ia ter que fazer as coisas tudo com giz e eu não fiz tudo com giz. Eu só tive que fazer os cílios mesmo e o nariz eu tive que me virar pra eu poder conseguir fazer. E a boca também, né? Porque não tinha como eu fazer com giz preto porque é muito grosso. E o resto das coisas aí, assim que eu não pintei com giz pastel, eu usei o nanquim porque tinha como. Então, mas se você pergunta como que eu fiz para poder contornar as partes como a pele,
Eu usei o giz pastel oleoso vermelho mesmo, porque eu vejo que em algumas line arts o pessoal usa vermelho assim, sabe, na parte da cor da pele. Eu acho que fica muito bonito. Mas enfim, o desenho é esse, gente. Então, pessoal, esse foi o resultado. E se vocês gostaram, já vão deixando o seu like e se inscrevendo aí no canal para mais vídeos como esse. Tchau!